Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu nasci dentro de um berço evangélico e sempre vi meus pais muito ativos na casa de Deus. Meus irmãos e eu crescemos nos alimentando todos os dias da palavra do Senhor. Meu pai era mais relevante e sempre nos permitia fazer algumas escolhas, diferente da minha mãe, que era mais radical e que tudo que fosse fora daquilo que ela acreditava era do diabo. Apesar dela ser assim, eu tinha muita admiração pela pessoa que ela era em Cristo. Eu sempre a via aconselhando pessoas, casais e jovens. Às vezes, o que me deixava triste era saber que em casa ela era diferente. Não tinha a mesma paciência. Quando os meus irmãos completaram a maioridade, deixaram de ser mais frequentes aos cultos, o que começou a causar problemas em casa. Josué e Davi não faziam nada demais, apenas não queriam ir aos cultos de domingo. Meus irmãos sempre foram respeitosos, não tinham vícios, eram bons filhos, mas minha mãe dizia que o diabo estava agindo na vida deles. Meu pai, para não brigar com a minha mãe, se escondia dentro da igreja e passamos a vê-lo pouco. Para conversar com ele, meus irmãos precisavam ir até lá. Nesse tempo, uma moça começou a frequentar os cultos. Ela vinha de uma família desestruturada e tudo o que ela buscava era paz. Paz para dentro de sua casa. Sabendo que nós, jovens, pregávamos às quartas-feiras nos lares, ela nos convidou para irmos até a sua casa, porque ela queria muito que os seus pais ouvissem a palavra. Sandra era determinada e sabia o que queria. Ela era bem diferente das outras meninas. Ela tinha mais disposição, mais energia e mais vontade de falar de Deus. Eu me encantei por ela. A companhia dela me fazia tão bem, me fazia vontade de ir mais além. Mesmo eu tendo mais tempo de igreja, sinceramente, eu estava bem longe e queria até sentir o que ela sentia. Sandra começou a gerar bons frutos para a casa de Deus. Toda semana, ela trazia uma colega, um primo, uma vizinha. A moça passou a ser referência de jovem. Minha mãe, vendo o meu interesse por ela, começou a implicar com a garota. E eu não dei muita bola para o que minha mãe dizia, porque eu estava apaixonado por Sandra. Contei para o meu pai o que estava acontecendo e ele me falou: "Olha, ela parece ser uma boa moça e eu não tenho nada contra a pessoa dela." Pedi Sandra em namoro e ela aceitou. Começamos então a namorar. Minha mãe
não dava trégua. Era noite e dia falando que Sandra iria me desviar, que ela era mundana e estava se fingindo de crente, de santa e de serva de Deus. E eu ficava chateado porque a família da minha namorada me tratava tão bem. E minha mãe, quando Sandra chegava em casa, ela fazia cara feia, falava palavras duras e chegou a dizer na cara dela que ela não era garota para mim e que eu merecia coisa melhor e que menina de família não frequentava a casa dos pais do rapaz. Minha mãe transformou meu namoro num verdadeiro inferno, até que Sandra não aguentou e terminou comigo. Eu tentei conversar com ela, mas ela estava decidida a não voltar mais. Fiquei tão chateado com aquilo que decidi de vez não frequentar mais a igreja e comecei a sair com os colegas da empresa. Diferente dos meus irmãos, eu passei a beber, fumar e não obedecia mais aos meus pais. Aparecia bem pouco em casa. Quando a minha mãe me via, começava a mesma lenga-lenga de sempre. Era tão chato tudo aquilo que eu cada vez menos tinha vontade de voltar para casa. Meus irmãos se casaram e eu continuei dando trabalho aos meus pais. E para piorar, engravidei uma garota que conheci nos bailes da vida. Apresentei Dorinha para os meus pais. E por incrível que pareça, minha mãe adorou a nova nora. Eu, sinceramente, não gostava da Dorinha. Eu só estava com ela por conta da criança que ela esperava. Decidi não me casar e a chamei para morarmos juntos. E sem objeção alguma, ela aceitou. Nossa vida de casado era uma porcaria. Dorinha não cuidava de mim e nem eu cuidava dela. A gente se xingava, era horrível a nossa convivência. Minha mãe vivia dizendo que eu tinha que me casar porque as nossas brigas eram frutos da minha desobediência. Uma vez, depois que o nosso filho nasceu, a gente brigou tão feio que ela quebrou a casa inteira na minha cabeça. Eu levei vários pontos, mas não levantei um dedo para ela. Dorinha queria me proibir de visitar meus pais, de comprar presentes para eles, ou se eles me ligassem pedindo alguma coisa, algum medicamento, ela me xingava e dizia que não ia tirar o leite da boca do nosso filho para dar para os outros. E eu não aceitava o comportamento daquela mulher e por isso eu fui embora e saí de casa. Dorinha me proibiu até de ver nosso filho, porque ela queria me deixar bravo, e eu, para evitar confusões, não insistia. Passei a frequentar uma igreja para ver se minha vida voltava ao normal. E eu estava muito perdido, confuso, e não queria mais continuar daquele jeito. E logo, minha vida foi se ajeitando. Eu arrumei um emprego melhor. Minha ex-mulher conheceu um outro homem
por quem se apaixonou rapidamente, o que facilitou a minha vida, porque ela permitia que eu pudesse ficar à vontade com meu filho. O novo companheiro dela era baiano e ele decidiu voltar para a Bahia. E Dorinha não pensou duas vezes e foi embora com ele, mas falou que eu teria liberdade para visitar o meu filho quando eu bem quisesse. Nesse tempo, minha mãe ficou adoecida e eu voltei para a casa dos meus pais. Depois de ter sofrido com tantas enfermidades, andando de um lado para o outro à beira da morte e sem nenhum diagnóstico concreto, minha mãe se transformou numa outra pessoa. Ela se tornou amorosa, grata a Deus e à vida, e tinha até mais brilho nos olhos. Eu passei a acompanhá-la nas consultas, e por incrível que pareça, o nosso laço se tornou mais forte. Minha mãe me pediu perdão pelas coisas que me dizia, e eu também pedi perdão pelas coisas que aprontei. Nos tornamos mais unidos. Num domingo, eu amanheci com uma vontade gigantesca de comer pastel e tomar caldo de cana, que me levantei da cama e corri para a feira. Aquele seria o meu café da manhã. Eu até achei estranho, porque eu não era de sentir esses tipos de vontades. E eu estava aguardando o meu pedido, quando Sandra, a minha primeira namorada, passou apressadamente por mim. Ela estava com uma sacola de feira numa mão e na outra segurava a mão de uma criança. Na hora, eu senti meu coração bater diferente e eu me lembrei de quando namorávamos e de como ela era uma moça especial. E eu ainda pensei, nossa, como o tempo não passou para ela. Mas não tive coragem de ir atrás e puxar assunto, até porque eu não sabia mais nada sobre a vida dela, nem se tinha casado, se continuava na igreja. Por algum tempo, eu havia me esquecido de Sandra. Ela desapareceu no meio das pessoas e eu continuei aguardando meu pedido. Comi meu pastel e tomei meu caldo de cana, porém, não parava de pensar nela. Quando eu estava voltando para casa, resolvi mudar o caminho e ao olhar um pouco mais à frente, no ponto de ônibus, lá estava ela, Sandra. Dessa vez, eu não resisti e fui ao seu encontro. Sandra conversava com o garotinho quando me aproximei. Na hora, ela me reconheceu e abriu um largo sorriso. Quem é vivo sempre aparece. Por onde você andou esse tempo todo que eu nunca mais ouvi falar de você? Disse ela. Eu andei por aí e só arrumei problema. Eu estava um pouco embaraçado. Ficamos em silêncio e ela continuou. O que tem feito de bom? Trabalhando. E você? Tenho feito tantas coisas. Graças a Deus, estou sempre fazendo alguma coisa. Continua na igreja? Perguntou eu curioso. Sempre, cada dia mais firme. Sandra e eu tivemos tanto assunto que ela acabou perdendo 2 ônibus e por isso eu a levei para casa. Soube que o garotinho era filho do irmão mais velho dela
e que ela ainda continuava solteira. Sandra pediu meu número, prometendo me mandar uma mensagem, e eu fiquei na expectativa. Cada dia era uma espera. Por fim, Sandra me enviou uma mensagem e marcamos um encontro. Voltamos a namorar, dessa vez com mais maturidade da minha parte. Planejamos uma vida a dois, compramos um terreno, construímos a casa dos nossos sonhos e nos casamos. Tivemos um filho, Eliseu, que hoje está com 12 anos. O meu outro filho, o Cleiton, mora com a mãe, mas estamos sempre em contato. Sandra sempre foi uma mulher determinada, forte e um coração gigantesco. Com ela, eu aprendo tantas coisas. A minha mãe teve Alzheimer, mas foi Sandra quem cuidou dela. Ela tinha tanta paciência, carinho e amor pela minha mãe que até hoje não sei como agradecer a minha esposa. Minha mãe faleceu, segurando a mão de Sandra e a chamando de mamãe. Quem diria que essa era a nora que a minha mãe não queria.